Ari, vamos agora às informações desta terça-feira, as informações políticas, né? Primeiramente, a união da bancada governista aqui em Campina Grande, com a chapa majoritária, parece que foi para o espaço, é isso? Nós já tratamos desse assunto algumas vezes aqui no Itararé Notícias, que falamos do encontro agendado com Roberto Paulino, uma série de desmentidos, uma reunião acontecida entre o prefeito Romero Rodrigues, os candidatos da coligação oposicionista com essa bancada de vereadores. Depois saiu a informação de que tudo estava harmonizado, unificado. Ontem o próprio vice-líder do governo na Câmara Campinense ratificou que toda a bancada estava coesa em torno de toda a chapa majoritária, mas eis que hoje o ex-governador e candidato ao Senado pelo MDB, Roberto Paulino, veio a Campina Grande, se reuniu com alguns vereadores e lá mesmo, nessa reunião, alguns vereadores, na verdade 5 vereadores da base governista, anunciaram o apoio a Roberto Paulino. É um apoio suprapartidário, ou seja, são vereadores da base governista, mas filiados a alguns partidos. É o caso de Pimentel Filho, do PSD, Álvaro Farias, do PSC, Saulo Noronha, do Solidariedade, Rodrigo Ramos, que é um vereador do PDT, oficialmente na bancada de oposição aqui na Câmara de Campina, mas que tem um bom relacionamento com os vereadores de situação aqui em Campina Grande. E o Sargento Neto, do PSDC. Portanto, esse grupo anunciou publicamente que vai sim votar com o Roberto Paulino. Ou seja, a informação de que essa fissura na base, apesar dos vários desmentidos, ela existe e hoje foi explicitada, presumo agora, de maneira inequívoca. Aliás, há uma grande curiosidade sobre a questão da votação do MDB em termos de segundo candidato ao Senado. A gente sabe que o MDB só tem um candidato ao Senado nas eleições deste ano na Paraíba, que é Roberto Paulino. E hoje o próprio Roberto Paulino informou que sua segunda opção para o Senado será Nivaldo Mangueira, do PSOL. Olha, essa campanha realmente para o Senado está interessante, viu? Ari, hoje lá na Assembleia Legislativa também foi de desencontros na base de apoio do governador Ricardo Coutinho? De forma inesperada, o deputado Ricardo Barbosa, que é do PSB, ocupou a tribuna para denunciar que deputados da própria base governista, ele não quis declinar os nomes, esses deputados estariam pressionando de forma intensiva servidores públicos estaduais para que apoiassem as suas candidaturas e até fizessem campanha, atraíssem votos para esses deputados. Ricardo disse que isso é uma prática coronelista e é inadmissível nos tempos atuais na política. A denúncia tem um grau, uma dimensão bem maior, porque não partiu da oposição, partiu da própria base governista na Assembleia Legislativa, ou seja, é um assunto que deverá ter outros desdobramentos. E ainda aqui na política paraibana, finalmente, o Tribunal de Justiça marcou para amanhã a definição da lista de concorrentes à vaga de desembargador aqui na Paraíba. Segundo foi anunciado hoje pela presidência do Tribunal de Justiça, o critério vai ser o adotado em uma de suas resoluções pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E só para lembrar, há mais de um ano, a Paraíba está com apenas 18 desembargadores, porque em agosto do ano passado houve a aposentadoria compulsória da desembargadora Maria das Neves do Egito Araújo, e de lá para cá o colegiado do Tribunal de Justiça do Estado não consegue um consenso, ou não conseguiu um consenso, sequer quanto às regras, aos critérios de escolha do novo desembargador. Foi preciso uma ação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, fixando prazo para que essa decisão fosse tomada de qualquer jeito. Bem, ontem nós noticiamos aqui no Itararé Notícias que os juízes eleitorais de Campina Grande desistiram do pedido de tropas federais para reforçar a segurança nas eleições deste ano. O juiz coordenador da propaganda de mídia em Campina Grande explicou o motivo e falou sobre o plano de segurança para as eleições. Que houve uma precipitação da Justiça Eleitoral de Campina Grande em solicitar essas tropas federais já no primeiro semestre desse ano, uma eleição que só vai acontecer no último trimestre do ano. E agora as coisas são colocadas nos seus devidos lugares, e a motivação disso principal, que tudo indica, foi falta de orçamento
por parte da Justiça Eleitoral, porque quando a Justiça Eleitoral requisita tropas federais para determinada cidade, sai do orçamento da Justiça Eleitoral o custo de manutenção dessas tropas. E tudo indica que parece que esse foi um caso de limitação orçamentária. É claro que, eventualmente, sendo necessária a requisição de tropas federais, isso deve ser feito. Mas isso deve ser feito no calor da disputa, se houver uma eleição acirrada, disputada na semana do pleito, nos 10 dias anteriores ao pleito, no afunilamento do processo eleitoral. Mas isso não pode ser pedido com toda essa antecedência, até porque todo mundo está observando até agora, são poucos os sinais efetivos de campanha política em Campina Grande e na maioria das cidades brasileiras. Bem, vamos agora a Brasília saber as novidades dos bastidores da política na capital federal. Podem esperar desse programa, Arimatea? Muitas perguntas sobre o programa de governo e também sobre essa conjuntura política paraibana. É um programa interessante, imperdível, logo após o Jornal da Cultura. Só lembrando que as 4 terças do mês de setembro serão ocupadas exatamente com os programas de entrevista com os candidatos. Exatamente. Né? Um ideia livre temático. Isso.